Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Além dos Muros, Vozes que Transformam. Aqui, a gente mergulha em histórias da Bíblia que muitas vezes passam desapercebidas, mas carregam lições poderosas para as nossas vidas ainda no dia de hoje. E o episódio de hoje é especial, porque não vamos falar de Davi, de Moisés ou de Paulo, que são nomes famosos e conhecidos. Hoje vamos conhecer um personagem quase anônimo, escondido nas páginas do Antigo Testamento, mas cuja vida grita coragem, lealdade e fé. Prepare-se porque essa história vai desafiar a sua forma de encarar os leões, os gigantes e as batalhas escondidas dentro de você. Hoje nós vamos falar de Benaia, filho de Joiada. Antes de iniciarmos e entrarmos nesse episódio sobre a vida deste personagem bíblico, iremos iniciar com uma breve oração e vamos convidar o autor a fazer parte deste momento e que o seu ensinamento, a sua instrução, a sua benevolência, sua bondade, misericórdia e graça venha nos alcançar para que juntos venhamos mergulhar sobre a vida deste personagem. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza através da Tua palavra, para que possamos aprender com esse personagem pouco lembrado, mas cheio de inspiração. Que cada ouvinte sinta-se tocado, confrontado e fortalecido. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sabe aquela pessoa que não aparece na capa de um livro, não estão no centro das histórias, mas sem elas nada teria acontecido? A Bíblia está cheia dessas figuras. Elas não estavam atrás da fama, não buscavam reconhecimento, mas no momento certo mostraram coragem e marcaram a eternidade. Entre esses heróis anônimos está Benaia. Ele não escreveu salmos como Davi, não libertou Israel como Moisés, não construiu um templo como Salomão, mas sua vida foi marcada por feitos tão surpreendentes que até hoje ecoam como inspiração para todos que decidem servir a Deus de todo o seu coração. Mas antes de entrarmos e falarmos sobre este Benaia, vamos abrir nossa Bíblia? Vamos de encontro a esse texto sagrado? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no seu capítulo 23, a partir do verso 20, na verdade o verso 20 e 21. Benaia, filho de Joiada, homem valente de Cabzeel, grande em obras, feriu 2 leões de Moabe, e desceu e matou um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também feriu um egípcio, homem de grande estatura, e tinha o egípcio na mão uma lança. Porém Benaia desceu contra ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com sua própria lança. Quem é esse homem? Quem era este homem? A Bíblia diz que seu nome era Benaia, o que significa o Senhor edifica. Ele era filho de Joiada, um sacerdote, e nasceu em uma cidade pequena chamada Cabzeel, na região de Judá. Ou seja, Benaia não vinha de uma família de guerreiros, mas de sacerdotes. Ele cresceu entre o altar e a oração, mas Deus o levantou como um guerreiro de coragem. E aqui já temos a primeira lição, porque Deus ele não nos limita pela nossa origem. Não importa se você veio de uma família pequena, não importa se você veio de um lugar esquecido ou se não tem sobrenome famoso. Deus é quem edifica a nossa vida e nos dá identidade. Mas olhando para a história de Benaia e olhando para os feitos de Benaia, quem era este Benaia, o que ele fez, de onde ele veio, tem um primeiro feito que a Bíblia vai nos narrar, que logo de cara Benaia derrotou 2 guerreiros de Moabe. No texto original, eles são chamados de leões de Moabe. Isso significa que não eram homens comuns, eram guerreiros de elite, guerreiros brutais, guerreiros temidos.
E enfrentar um já é uma loucura, mas dois e ao mesmo tempo, isso é só coisa para Deus mesmo. E aqui vemos a ousadia de Benaia, porque ele não recuou diante da desvantagem. E quantas das vezes nós também enfrentamos problemas que vêm em dobro. Parece que quando a gente mal respira de uma luta, outra já vem junto. E isso, aleluia, quando não se juntam ou acumulam várias lutas. São doenças, é desemprego, é crise no casamento, é problema financeiro, é ansiedade, são depressões, falta de apoio, mas a vida de Benaia nos lembra, não importa se as batalhas vierem em pares, duplas, em dobro, o Senhor edifica a nossa vitória. Eu vou de novo e se eu fosse você não perdi a oportunidade de anotar isso aqui. Não importa se as batalhas vierem em pares, em dobro, em dupla, o Senhor edifica a nossa vitória. Romanos 8,37 vai dizer: em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olhando para a história de Benaia, olhando para este primeiro feito de Benaia, nós já conseguimos entender que ele não era um homem comum, mas era um homem que foi edificado e levantado pelo próprio Deus. O segundo feito, aleluia, que nós encontramos de Benaia é que depois temos uma cena impressionante. Benaia, ele desceu numa cova, matou um leão em pleno dia de neve. E aí pensa comigo, quem em sã consciência faria isso? Ninguém obrigou ele. Não haviam aplausos, não haviam câmeras ligadas, não havia público. Era um leão num terreno escorregadio, num frio intenso e num lugar escuro. Vou de novo. Era um leão num terreno escorregadio, num frio intenso e num lugar escuro. Esse episódio nos revela algo muito poderoso, porque Benaia ele não esperou o perigo sair, ele foi de encontro ao perigo. E esse leão na cova pode simbolizar os nossos inimigos internos. E eu digo dos medos, eu digo os traumas, eu digo os pecados ocultos que ninguém vê. E muitas das vezes é mais fácil fugir, é muito mais fácil mascarar, é muito mais fácil esconder, mas a vitória só vem quando eu e você decidimos descer na cova e quando encaramos de frente os nossos leões. E talvez você que me ouve agora esteja enfrentando uma dessas batalhas e principalmente internas. Só você sabe, só você sente, só você entende e parece que está num dia de neve, um dia de frio espiritual, de frieza espiritual, um dia de fraqueza, um dia que o terreno está escorregadio, mas eu tenho um recado do céu para sua vida. Deus é contigo. Filipenses 4,13 vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso daqui é mais do que uma frase de caminhão, isso daqui é mais do que um adesivo colado no carro, isso daqui é mais do que um mantra, isso daqui é mais do que um amuleto. Esta frase, aleluia, de Filipenses 4,13 está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coisas boas e coisas ruins podem acontecer, mas eu estou firmado, alicerçado e edificado por aquele que me fortalece. Continuando a história de Benaia, um homem anônimo, um guerreiro exemplar, um homem fiel. Benaia ele enfrenta um egípcio gigante e esse aqui é o terceiro feito. E o texto vai dizer que não somente era um homem de grande estatura, mas que também as suas armas eram grandes. Então Benaia enfrenta um gigante egípcio com uma lança enorme. Ele tinha apenas um cajado, um pedaço de madeira, e isso daqui já te traz uma analogia de Davi e Golias. Mas ao invés de recuar, ele avançou. Vou de novo. Ao invés de ele recuar, ele avançou, desarmou o gigante e o venceu com a própria arma do inimigo.
Isso nos lembra de Davi e Golias, mas também nos mostra algo maior. Deus ele pode transformar as armas dos nossos inimigos em instrumento da nossa vitória. O que era contra você pode ser usado a seu favor. Ou de novo, Deus ele transforma armas do inimigo em instrumentos da nossa vitória. E o que pode estar ou contra você, ou em favor de alguém contra você, será usado em seu favor. A crítica pode virar testemunho. A perseguição pode se tornar uma promoção. O que hoje parece injustiça pode se tornar o palco do agir de Deus. Isaías 54, verso 17, vai declarar o seguinte: que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vou de novo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Benaia, além de ter esses feitos de coragem, esses feitos de atitude, ele também teve uma vida de serviço. Depois dessas façanhas, Benaia ele foi colocado como chefe da guarda do rei Davi. Ele não apenas lutava contra inimigos, mas guardava o rei, e mais tarde tornou-se comandante do exército de Salomão. Veja como Deus honra quem é fiel. Um homem anônimo de uma cidade pequena, que não buscava palcos, holofotes, mas tornou-se alguém de confiança no coração do reino. A verdadeira grandeza não está na fama, mas está na fidelidade. Vou de novo. A verdadeira grandeza não está na fama, mas está na fidelidade. E talvez essa seja a principal mensagem de Deus para nós hoje. Não precisamos parecer para ser usados por Deus. Precisamos ser fiéis a Ele. Os guerreiros eram os guerreiros moabitas e representavam batalhas externas que vêm em dobro. O leão na cova representa as batalhas internas que só nós conhecemos. E o gigante egípcio representa desafios desproporcionais que só a fé pode vencer. Assim como Benaia, Deus ele te chama, Deus ele me chama para ser um guerreiro anônimo que inspira, alguém que serve em silêncio, mas é lembrado do céu. Alguém que serve nos bastidores, mas é lembrado em público. Aqueles que servem chorando nas madrugadas, mas é lembrado, aleluia, nos dias de glória e de vitória. Benaia, ele não escreveu livros. Benaia, ele é pouco mencionado da Bíblia Sagrada, pouco lembrado pela Bíblia Sagrada, por pessoas que pregam, por pessoas que ministram. Ele não teve música sobre ele, mas sua vida ecoa até hoje. Ele nos ensina que não é preciso ser famoso para ser usado por Deus. Ele nos ensina que não precisa ser esses profetas reveladores de CPF para ser usados por Deus. Ele não precisa usar frases prontas do tipo, para saber que é Deus, para saber que eu sou Deus, para ser usado por Deus. Ele nos ensina que é preciso ser fiel, é preciso ter coragem, é preciso tomar atitude, é preciso se posicionar diante da presença de Deus. Não é a visibilidade que define a grandeza de alguém, mas a sua lealdade diante do Senhor. Seja você também um Benaia, seja você também um guerreiro anônimo ou uma guerreira anônima que inspira gerações. É uma breve palavra, uma palavra de reflexão, mas é uma palavra que faz todo o sentido para o nosso podcast Além dos Muros, Vozes que Transformam. Benaia não é um homem tão conhecido como Daniel, como Josué, como Davi, como José, como Moisés, como Paulo, como o próprio Jesus. Não é tão conhecido às vezes como Marta e Maria, Lázaro, aquele quem ressuscitou, mas ele é um guerreiro anônimo que inspira gerações.
eu quero estar orando por você para finalizar este episódio. É um episódio somente para que venha ser um copo d'água, para que venha aguçar mais e mais a sua sede e te trazer para a próxima semana, para que juntos nós consigamos talvez ouvir uma história, talvez ouvir um testemunho, talvez até mesmo se impactar com alguma entrevista, mas de certa forma estamos aqui com o objetivo de romper barreiras, levantar e anunciar pessoas anônimas, mas que traz inspirações principalmente para a nossa geração. E eu oro, e se você que pode, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, obrigado pela vida de Benaia. Senhor, obrigado porque mesmo nos personagens anônimos da Bíblia, Senhor, o Senhor revela lições eternas. Dai-nos, Senhor, coragem para enfrentar nossos leões. Força, Senhor, para lutar contra os nossos gigantes. Mas principalmente fidelidade para servir, mesmo quando ninguém está vendo. Edifica, Senhor, a nossa vida, assim como edificaste a vida de Benaia. Em nome de Jesus. Amém. E esse foi mais um episódio do Além dos Muros, Vozes que Transformam. Que Deus renove sua força, acenda sua esperança e encha o seu coração. Espero que a vida de Benaia tenha inspirado você a enfrentar as suas próprias batalhas com coragem e fé. Não esqueça de nos seguir nosso podcast, as nossas redes sociais, para acompanhar os próximos episódios. Talvez você, que esteja me escutando agora, conheça alguém que não é conhecido, alguém que não é famoso, alguém que é um anônimo, mas que tem uma história para contar. Nos envie aqui, comente, nos indique essa pessoa, ou se você é essa pessoa, também nos sinalize, e eu creio que num próximo episódio nós possamos bater um papo, conversar, compartilhar experiências e histórias, porque é isso, o podcast Além dos Muros, Vozes que Transformam, o objetivo é esse, levantar pessoas com vozes capazes de transformar e inspirar gerações. É isso, até lá! E que a graça do Senhor esteja com você. Fui!